gostaria de saudar a você neste dia com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para seguir nesta série de lições em defesa da fé cristã, tratando-se de heresias que são antigas, históricas e que reaparecem ou permanecem no meio cristão, mas hoje se apresentam com denominações diferentes, com nomes diferentes, com capas e feições diferentes. No entanto, são um mesmo erro. E quando nós olhamos, por exemplo, em todas elas, e nós tivemos a aula introdutória na semana passada, nós percebemos agora claramente que não estão se tratando daquelas heresias que nós a conhecemos por nome, já sabemos, até chamamos elas de outras religiões, muitas vezes, não só de outras denominações, mas de outras religiões, e nós temos esta clareza, não é, de conhecer que está bem fora da nossa doutrina. Mas quando nós olhamos para este sumário aqui, nós vemos que vamos estar estudando praticamente sobre teologia, porque todos os tópicos são teológicos por natureza. Portanto, estas heresias que o pastor Ezequias Soares nos vai ajudar a entender sobre elas, elas estão no meio cristão, estão usando o vocabulário nosso, estão lidando com a mesma teologia nossa, mas está havendo alguns erros de visão, colocação, atribuição. E a pergunta para nós muito interessante seria saber quão importante são aquilo que alguns chamam de detalhes. Será que estas coisas são supérfluas, são coisas que eu posso passar por cima e continuar numa mesma fé, chamá-los de irmão também? Será que não é só um problema de entender um pouco mal? Por que Deus não nos perdoaria ou não aceitaria, sendo uma mesma fé, alguém crer um pouquinho diferente? Esta pergunta é muito importante, porque nós temos uma tendência, e hoje mais ainda, de nos agarrarmos com esta esperança, pelo menos, de que os pequenos erros doutrinários, as pequenas diferenças não venham a ser barreiras de separação, mas que nós possamos entender que elas não são tão importantes. No entanto, nós temos um trimestre inteiro para descobrir pela palavra de Deus, pelo ensino trazido por este servo de Deus e mestre da palavra, e nos vai ajudar muitíssimo a entender a profundidade do engano, o que é o engano, o que é heresia, nestes termos que nós estamos falando daqueles cujos nomes nós taxamos logo como heresia, mas estamos falando de coisas delicadas dentro da doutrina cristã. E a segunda pergunta que eu teria para você, quando hoje nós vamos estar tratando da segunda lição, somos cristãos e estamos aqui falando da questão judaizante, é que quando você começar a estudar sobre cada uma destas lições e você entender ali, quando começou a ler, você entender o que o pastor, comentarista, está te levando, nos levando, no caso, a falar, neste caso aqui, seriam dos judaizantes, a parar um pouquinho naquele momento que você entendeu com quem ou sobre que doutrina ele está falando, para um pouquinho para pensar se você já foi exposto a isso. Por exemplo, na de hoje, nós vamos falar sobre os cristãos judaizantes. São crentes, são pessoas que se caracterizam, que se dizem ser igreja, salvos por Jesus, creem em Jesus. No entanto, mantêm determinadas características, e vamos estar estudando aqui, inclusive, algumas doutrinas judaizantes, e a pergunta é certo? Não é certo. O pastor está listando como uma heresia. E aí, será que eu tenho que também fazê-lo da mesma maneira? E se é, por quê? Nós vamos descobrir que é, nós vamos descobrir. Mas a grande pergunta é por quê? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nos vai alicerçar, nos vai fazer entender e ter o porquê responder. Porque isso que eu estou perguntando para você, muitas pessoas podem perguntar para você. O seu aluno mesmo pode perguntar, professora, tá bom, há uma diferença, vem disso aqui, faz aquilo. Assim, tem um jeito cultural, isso, aquilo, o que for. Mas qual o problema? Então, essa pergunta do qual o problema, nós precisamos saber respondê-la. E esta série de lições nos vai ajudar, e esta lição de hoje, no tocante a essa questão dos judaizantes, nos vai ajudar a entender. Mas daqui para frente, eu gostaria que você carregasse consigo este hábito de, em cada uma destas lições, quando você se deparar com o problema, entender, olha, ele está falando deste grupo, por exemplo. Pensa, qual é o seu sentimento antes até de você estudar defesa? Quanto você já foi exposto naquele momento?
Será que eu já vi uma igreja judaizante, um culto judaizante? Será que eu já vi alguma coisa de crente tocando chofar? Ou, enfim, um interesse mais aguçado acerca do hebraico, não é? Alguns enfeites, enfim. Pensa o que de judaizante você já foi exposto, por exemplo. E qual é o seu sentimento? Essa é a segunda questão, bem interessante. Qual é a sua posição a princípio, sem você ter estudado, sem você saber, não é, dos detalhes aqui doutrinário, qual é a sua posição? Tendo isto em mãos, aí você entra na lição. E aí você vai entendendo, não é, o que você estava sendo já enganado, talvez, né? Sendo desensibilizado do erro para achar aquilo como mais uma opção, o que não tem nada a ver e coisas desse tipo. Assim que você também vai entender, essa é outra coisa e vou terminar essa introdução por aqui. Ao você fazer este pensamento, este exercício com você, você vai estar sabendo, ou pelo menos entendendo, o que os seus alunos já viram, né? Claro que às vezes entre nós e os alunos, uns mais que os outros são expostos a outras coisas. Talvez você nunca tenha sido exposto a nada judaizante, e alguns alunos sim. Mas, de maneira geral, se pelo menos aquilo que você foi, você já vai poder entender o aluno que tenha este tipo de questionamento por ele ou ela ter sido, né, exposto a isso através das diversas mídias que hoje estão na frente de todo mundo. Antes, para conhecer uma coisa dessa, nós tínhamos que ir à igreja, que é assim, né, ou talvez conhecer um amigo, e era bem mais complicado. Mas nos dias de hoje nós temos na palma da nossa mão acesso a tudo isso. Chega de introdução, mais uma vez estamos juntos para a lição número 2, Somos Cristãos, e como sempre neste canal, eu sou a professora Manuela Barros e eu disponibilizo para você um roteiro que é baseado na lição, no entanto, ele é colocado de uma maneira um pouco diferenciada, porque para que a didática e a dinâmica seja diferenciada na sala de aula e sirva para aquele que quer usar dessa maneira, pode fazê-lo, mas para aquele que quer usar como um recurso adicional didático dentro da sua sala de aula, você vai ter aí às suas mãos a sua disponibilidade. Espero em Deus que essa classe seja uma bênção para cada um de nós. Dividimos, portanto, o estudo em 3 tópicos. O primeiro dele, o texto da Bíblia e a doutrina cristã. Segundo, é a doutrina judaizante e não cristã. E terceiro lugar, as tendências judaizantes e não cristãs. Primeiro tópico, vamos falar do texto da Bíblia e a doutrina cristã. Vou dividir em 3 subtópicos. Você vai ver aqui na tela este roteiro, mas também na descrição do vídeo você pode baixar o PDF. É disponibilizado gratuitamente para você. Fique à vontade em fazê-lo. E por falar em descrição, lá você vai encontrar o link também para participar da leitura bíblica anual. Nós estamos fazendo com um grupo já crescente e muito grande, graças a Deus. Está mais do que aquilo que eu esperava alcançar, mas muitos de nós, professores, e que chamaram as suas classes, envolveram famílias, graças a Deus, para lermos a Bíblia. O calendário que nós escolhemos é um calendário cronológico e cuja leitura vai ser 5 vezes por semana. Então não são os 7 dias, mas de segunda a sexta, assim que o fim de semana fica para colocar em dia, caso seja necessário, ou para descansar da leitura. Eu tenho já feito alguns dias, né, alguns dias adiantados, sabendo que são mais ou menos 25 minutos de leitura por dia. Esta leitura você vai ver aqui um vídeo dela no YouTube disponibilizado, se você não tiver tempo, quiser só escutar, ou acompanhar conosco pelos vídeos do YouTube, está disponibilizado, assim que não perca essa oportunidade. Você vai ouvir esta minha aula aqui, já passado, né, a entrada em janeiro, não tem problema, porque são 5 dias por semana, dá tempo demais, sabe o quê? São somente 261 dias no ano, o ano tem para lá de 250, 350, não é? Então, dá tempo sobrando de começar, assim que espero em Deus que você tome parte deste grande desafio. Vamos ao primeiro tópico. O texto da Bíblia e a doutrina cristã nós dividimos em 3 subtópicos. Primeiro, o evangelho é único para todos os povos. Segundo, o evangelho não constrange nem escraviza. Em terceiro lugar, o evangelho faz da igreja o único corpo de Cristo. Então, este é um entendimento primário para depois nós entrarmos nas questões judaizantes, e esta é entender sobre a realidade da igreja, dos judeus e dos gentios aos olhos de Deus. Essa é uma colocação bem interessante. Quando Deus olha para a humanidade, e eu sei disso por causa da Bíblia, ele encontra na humanidade, apesar de ter a capacidade, sem dúvida alguma, de nos ver individualmente até o número de cabelos, de fios de cabelo da nossa cabeça, entendemos isso. Mas
Há uma visão de Deus sobre a humanidade que eu entendo claramente pela Bíblia, e você pode daqui a pouquinho concordar ou não comigo, que ele enxerga 3 tipos de povos na humanidade. Quais são eles? Não é a diferença racial, nem étnica, nem cultural, mas ele encontra um povo chamado povo judeu, a nação de Israel, que pode hoje estar vivendo ali na sua nação física ou espalhado em todo o mundo, mas cuja genealogia, porque a distinção da nação de Israel é através da genealogia que vem dos lombos de Abraão. Amém? Então este é o primeiro povo que Deus separou por um propósito. O segundo povo chama-se a igreja. Todo aquele que creu, aceitou a Jesus, pela fé entrou neste caminho, tornou-se um povo. E Deus de cima, ele encontra a igreja também espalhada por todo mundo. E o terceiro povo são os gentios, aqueles que pagãos, não são nem israelitas e nem são igreja. Então, o mundo de maneira geral demográfica, ou seja, todas as pessoas, são vistas nessas 3 distinções. Tendo em vista isso, vamos aos tópicos. O primeiro diz que o evangelho é único para todos os povos. No momento que nós vivemos, desde o momento que Jesus anunciou um novo testamento no meu sangue, muito importante, principalmente nós que somos professores, discernir este momento. Não foi necessariamente no momento que Jesus veio à Terra, porque ele veio para o que era seu, e ele pregou o evangelho do reino, e havia uma expectativa de um reino terrenal que ainda vai acontecer, mas você vai observar que Jesus fala determinadas coisas que são e parecem não caber muito bem ou 100% com aquilo que hoje nós conhecemos do evangelho. A verdade, ela é a mesma, mas Jesus, por exemplo, reafirmou coisas da lei ao dizer, olha, a antiga lei dizia isso, eu porém vos digo, e ele dizia a mesma coisa, mas como se fosse de uma forma mais difícil de se cumprir, mais dura, mais profunda. Então nós percebemos com isso que Jesus pregava este evangelho do arrependimento, o evangelho do reino de Deus. Ora, quando ele começou a falar sobre o propósito da sua vinda, morte e ressurreição, e quando nós chegamos naquela cena que ele, naquela ceia, parte pão e fala de um novo testamento e daqueles que haveriam de agora receber ou entrar neste novo pacto por crerem nele, por tomarem parte deste corpo e deste sangue. Hoje nós entendemos, que é através da Santa Ceia que nós participamos cerimonialmente, cremos e entramos pela fé, mas participamos cerimonialmente através da Santa Ceia. Então nós entramos neste contexto que Jesus agora começava a ensinar que ia acontecer em breve, que o Espírito Santo seria a pessoa da Trindade que estaria em plena atuação neste Novo Testamento, no seu sangue. Mas para o Novo Testamento ser no sangue dele, ele tinha que morrer, sim ou não? Amém? Então, ele veio até aqui trazendo o evangelho do reino, mas ele instituiu um Novo Testamento no seu sangue, que quando ele abordou isso, o sangue ainda não tinha derramado, ele estava tomando os elementos e ele disse, isso vai simbolizar. Amém? E ele disse, isso vai ser a minha carne, que é partida por vós. Haveria de acontecer ainda aquelas coisas, mas breve sim aconteceu. Então nós entendemos que este evangelho agora, anunciado por Jesus, e este novo corpo, igreja, que veio a tornar existente com a vinda, descida do Espírito Santo. Então nós vemos que este evangelho, este novo caminho, apresentado por Jesus, ele é o que Jesus mandou aos seus discípulos, aos apóstolos e aos discípulos, ir por todo o mundo e pregar este evangelho a toda a criatura. Ora, toda a criatura começou com Israel, porque os apóstolos já creram neste Jesus Cordeiro a ser entregue. Os demais judeus, primeiros da igreja do novo evangelho, foram pessoas convertidas, escute por favor, do judaísmo. Então, eles eram genealogicamente israelitas,
mas eram cristãos porque se converteram ao cristianismo, aceitaram a Jesus. Vamos ao texto bíblico, Gálatas 2, versículo 2 e 5. E volto a dizer, neste primeiro subtópico, nós estamos falando que o evangelho de Cristo é o mesmo para todos os povos. Quem são os povos? Para os judeus, para a igreja e para os gentios. Gálatas 2, versículo 2 e 5 diz: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 5, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Então, o que nós encontramos aqui, né, que ele está falando aos judeus sobre o evangelho, né, que ele expôs, ou seja, o mesmo evangelho que ele tinha e que ele pregou, ele quis mostrar o que ele está pregando para os gentios, que é o evangelho de Cristo Jesus. Então, o evangelho, em primeiro lugar, ele é único para todos os povos, para os judeus e para os gentios. Gálatas capítulo 3, ainda versículo 24 ao versículo 28, o texto diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos vestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos Paulo aqui, terminando neste capítulo, ele explica a estes judeus cristãos, que exatamente são os que nós hoje conhecemos como judaizantes, de origem judaica, né? Mas que praticam um cristianismo. Então ele diz, olha, a lei nos serviu, mas ela foi um aio, uma ponte, algo que nos conduziu a Cristo. Mas depois que a fé veio, nós não precisamos mais deste caminho, desta ponte, porque nós somos todos batizados em Cristo, ou seja, imersos em Cristo, pertencemos a Cristo. E nisso aí ele diz, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, ou seja, o evangelho de Cristo é o mesmo para todos. E isso é muito importante entender, porque é o que ele diz. Agora, escute por favor, todo mundo que veio destes dois povos, quando são batizados em Cristo, amém, imersos em Cristo, pertencem agora ao corpo de Cristo, tornam-se o terceiro povo. O terceiro povo que apareceu na história bíblica, chamado igreja, não é? Nasceu aqui neste tempo. Ora, todo judeu que vem a Cristo e crê pela fé, ele torna-se o quê? Torna-se igreja. Todo gentio que vem a Cristo e crê pela fé, ele deixa de ser gentio e torna-se o quê? Torna-se igreja. Ambos os povos, como ele disse, a barreira de separação caiu, nós fomos feitos um povo, nos tornamos igreja. Portanto, o evangelho que nós pregamos para o judeu não é outro. O evangelho que nós pregamos para distintos povos não é outro. É um só evangelho para todos. O evangelho também, ele não constrange nem escraviza ninguém. O evangelho de Cristo, ele é oferecido. Aceita quem quer. O Espírito Santo constrange no sentido de nos fazer entender. Ele nos convence do pecado, mas não nos constrange a aceitar. Aleluia. Aceita quem quer. Gálatas 2, versículo 4. Depois saltaremos para o 12 e 13. Diz: e por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se levou pela sua dissimulação. O que eu encontro aí? Eu encontro aí que a presença de Tiago com os demais judaizantes, o evangelho que eles representavam, que era um evangelho judaizante, constrangia as pessoas. Porque Pedro, tá? Quando viu a turminha, não é, judaizante chegar, ele mudou.
Ele deixou de andar com os gentios, de estar perto deles, de falar com eles, de tratar como ele estava convivendo ali e começou a se tornar diferente. Já vestiu diferente, já colocou um apetrecho diferente, já falava diferente. Paulo chamou a atenção, disse, não. Isso não funciona assim, né? E ele disse, nessa dissimulação, até Barnabé caiu e começou também a ficar diferente. E o evangelho de Cristo, que é um só, entendemos o primeiro subtópico. O evangelho é um só. Aleluia. O evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho que nós pregamos é um só para todos os povos. Judeu aceitou Jesus, é igreja. Gentil aceitou Jesus, é igreja. Ok? Agora, o evangelho ele não constrange e nem escraviza ninguém. Então, na terra ali dos Gálatas, na região, estava havendo este constrangimento e essa tentativa de escravizar as pessoas, né? Para uma religião. E isso não é o evangelho. Aleluia. Sim há regras, sim há obediência, sim há renúncia, mas não há constrangimento nem escravização de ninguém. Gálatas capítulo 5, ainda versículos 6, 7 e 8, e depois o 13 diz, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, diz Paulo aos Gálatas, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão, tá vendo aí? Escravização. Persuasão é fisgar a pessoa. Não vem daquele que vos chamou. Quem chamou, irmãos? É Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Portanto, o evangelho não é para a prisão, é para a liberdade. Não useis, diz Paulo, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, Paulo está querendo dizer o quê? Primeiro, que o evangelho é um e é em Cristo. Segundo, que o evangelho nem constrange, nem escraviza ninguém. Está errado. E ele diz que nós fomos chamados, por último, não é a sermos escravos, mas a sermos livres. Mas não vamos usar desta liberdade para impor regras que escravizam em outros. No entanto, quando eu digo liberdade, não entenda mal e não deixe seu aluno entender mais. Não é liberdade para pecar, mas é liberdade neste sentido de não impor regras religiosas aonde elas não existem. Já é suficiente nós nos guardarmos do pecado em santidade neste mundo. Quem pode dizer amém? Terceiro subtópico aí, o evangelho faz da igreja o único corpo de Cristo. É o que eu disse para você neste minuto atrás. O único corpo de Cristo é chamado igreja. Se é judeu e aceitou Jesus, deixou de ser judeu e tornou-se igreja. Quando Deus vê este judeu lá de cima, para ele não é judeu. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa aqui que é muito interessante. Qual categoria é maior? Judeu ou igreja? Interessante, né? Hoje é a igreja. E quando eu digo de categoria, vamos ser mais claros aqui. Quando eu digo categoria, é Deus que disse assim, eu usei a Israel e a lei que foi dada a Israel como aio, como uma preparação, até que o mistério que estava escondido lá e guardado desde a eternidade pudesse ser revelado, e esta foi a coroa, a manifestação do plano principal que em Jesus Cristo e neste Novo Testamento seria trazido. A igreja era este mistério. Portanto, a igreja, escute por favor, é o ápice daquilo que Deus planejou fazer para a salvação da humanidade. Porque enquanto ali a maioria dos salvos foram da nação de Israel, houveram salvos fora de Israel, mas a maioria ficou ali, até que por causa do seu Messias israelita, o mundo pôde conhecer o Filho de Deus, mas agora por causa deste Novo Testamento, deste novo pacto, deste evangelho que nós hoje carregamos, ele pôde trazer salvação como foi prometido a Abraão, a todas as famílias da terra. Então, Abraão hoje tornou-se pai, não só dos judeus na carne, mas pai pela fé, conforme o apóstolo nos ensina no Novo Testamento, de todos nós que cremos em Cristo Jesus. Então nós, como igreja, não é que somos melhores nem piores, é que estamos dentro do mistério ou da revelação que foi o ápice do projeto de Deus.
Amém? Quando Deus planejou a salvação para a humanidade, ele planejou um processo e ele começou a trabalhar e a revelar e a usar, e foi através de Israel, e foi um processo histórico, até que o seu Messias veio. Lá no Éden, ele disse: da semente da mulher viria um, que chegou aqui no tempo, como diz Gálatas 4, na plenitude dos tempos. Este Jesus é que abriu um novo caminho, um novo testamento no seu sangue e criou nele, portanto, um novo povo. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo e é o ápice da revelação e do projeto de salvação de Deus para toda a humanidade. O projeto de Deus não era salvar o povo judeu. O projeto de Deus era salvar a humanidade. Nós estamos neste tempo da graça vivendo o ápice do projeto da salvação de Deus. Quem entendeu pode dizer amém, por favor. Ora, então não é que eles são menores, nem que eles foram desprezados. Eles passaram por um processo, foram abençoados por ele. Agora eles puderam e têm a oportunidade, como todo mundo, de aceitar a Jesus e tornar-se igreja. Espiritualmente, o israelita que aceita Jesus, ele continua sendo biologicamente, mas não faz diferença, aleluia. O novo nascimento, a vida espiritual está porque ele agora tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro dele, ele é a igreja. Então, a igreja é maior. Entendemos o porquê? Não é por ser melhor ou pior. No entanto, quando esta igreja foi tirada, ainda sobra um tempo aqui da história, porque está escrito. E aí Deus vai voltar a lidar com aquele povo de Israel de volta, este assunto com certeza para outra hora. O evangelho então faz da igreja um único corpo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 9. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Estes digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, o que eu aprendo aqui? A igreja é um único corpo. E estava ali o ápice, os grandes, como é que ele usou ali? As colunas, né? O que estas colunas da igreja entenderam? Entenderam que a salvação é em Cristo e ele, como diz Paulo, eles deram as mãos, eles nos deram as mãos direitas e estiveram em comunhão espiritual comigo e com Barnabé. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado a ambos os povos, gentios, nós iríamos, no caso Paulo diz, com Barnabé, e eles iriam aos da circuncisão, ou seja, aqueles que são judeus por genealogia, mas que viriam todos ser o quê? Um único corpo, Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, o texto diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é o quê? Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então nós vemos mais uma vez essa verdade, que a igreja agora é o corpo de Cristo, e qualquer um, seja judeu ou gentil que venha, torna-se este corpo. Não há dois, aleluia, há uma igreja, há um evangelho. Amém? Segundo tópico, a doutrina judaizante e não cristã. Dividimos em 3. Ela mudou condições para a salvação, a lei cerimonial e circuncisão. Segundo, ela abandonou a fé, portanto, tornou-se outro evangelho. Terceiro, tornou-se anátema, maldito e réu do juízo. Ora, esse tópico é o mais forte, porque é aquele que responde à pergunta inicial da aula. Qual foi? Irmã, qual o problema? De deixar o pessoal achar assim, fazer assado, uma diferença aqui e ali. Fala a verdade. Tem problema? Esse tópico nos esclarece. E o esclarecimento vem no texto da própria lição, Gálatas, né? Capítulo 2 aí, baseado no texto de Gálatas capítulo 1, capítulo 2, nós vamos perceber esta realidade. O texto vai explicar. Um dos problemas, e é o primeiro, eu já falei agora os 3 tópicos, vamos ao primeiro, que é mudou condições para a salvação, é o mais forte deles. Aliás, os 3 são, um é consequência do outro. Então, nesse tópico nós vamos estudar o porquê, ok? Por que é uma heresia? Por que é uma heresia? Por que é um problema sério? Por que não é só questão de opinião, ok? E eu vou começar com a luz bíblica, que é o que vivia ali a igreja dos Gálatas, é o que acontecia lá.
Talvez você vai dizer, olha, aqui não acontece aqui. No próximo tópico a gente vai falar sobre as outras vertentes que são mais aparentes hoje, mas que nós devemos ter os olhos abertos. Mas escute, por favor. Então lá, qual era o grande problema? O problema era que a condição da salvação estava em jogo. Os cristãos judaizantes estavam impondo que para alguém ser salvo, ir para o céu, pertencer a Deus, pertencer a esta nova igreja, ele precisava seguir algumas leis cerimoniais judaicas e uma delas era a circuncisão. Eles criam que se você não se circuncidasse, o macho da casa, da família, esta pessoa não teria acesso à salvação. A pergunta para mim e para você é simples a resposta. Isso é certo? Não. E é isto uma coisa. Quando nós encontrarmos qualquer doutrina que acrescente ou tire da palavra da doutrina bíblica algo que influencie o que se faz, como alcançar as condições para a salvação, hoje há pessoas que acrescentam e há pessoas que retiram. Há grupos que, colocam que o arrependimento ou uma vida livre de pecado não necessariamente é condição para a salvação, Então, é muito delicado e nestas coisas nós temos que ter discernimento. Para este caso, nos é fácil hoje. Mas essa é uma realidade. Vamos ler o texto de Atos 15, versículo 1 e versículo 5, diz o seguinte: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Tudo isso era no contexto já da nova igreja. Atos capítulo 15. Ok? Então, estas pessoas que já eram os crentes, mas que eram judaizantes, que vinham da religião judaica, disseram, olha, tá tudo bem, vocês aceitaram Jesus, gentios e etc., mas não pode passar por cima da lei de Moisés. No entanto, nós acabamos de ler, a lei foi um aio que levou a Cristo. Depois que chegou a fé, o Novo Testamento e as regras, melhor, do jogo, para a entrada no Novo Testamento, sermos batizados, imersos em Cristo pela fé, mudou a situação e não se necessita das leis cerimoniais quaisquer que seja. E nós estamos falando de leis cerimoniais porque propositadamente hoje talvez desconheço saber se a circuncisão é parte nas igrejas judaizantes de questão de salvação, e se for, abrimos o olho, mas as cerimônias da mesma maneira, nós vamos falar um pouquinho dela depois, o comentarista mencionou algumas coisas, cujos rituais e cerimônias são partes não só da adoração, mas de uma adoração própria que vai fazer com que você chegue ao céu, e isso não pode ser, porque o evangelho é único, ele não constrange nem escraviza, e ele é o mesmo para a igreja. Então mudou alguma condição de salvação para alguém que seja judeu? De maneira alguma. Gálatas 3, versículo 1 ao 3, o texto diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, isso é muito forte, porque eu quero dar um pouquinho de crédito aos irmãos de lá, mas é para a gente entender que tem crédito humano, mas não tem crédito diante de Deus. Está pronto para essa aí? Ora, qual o crédito humano? Toda uma vida dentro de uma religião. Toda uma vida. E não era uma religião qualquer, pagã. Era a religião instituída pelo Deus de Israel, o Deus que enviou Jesus Cristo como seu Messias. Então agora, o que aconteceu com o caso de Gálatas aqui? O que aconteceu foi que Paulo, tinha uma igreja ali que nasceu no Evangelho de Jesus, que conforme nós lemos aqui, que ele perguntou, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? E este receber, o Espírito Santo, ou seja, nasceram de novo pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
O vosso encontro com Cristo, a vossa conversão aconteceu porque vocês foram obedientes 100% à obra da lei ou porque vocês creram em Jesus e foram transformados? Me digam, por favor. Aí os irmãos. Mas Paulo agora está dizendo como? Por quê? Agora ele sabia como. É porque chegaram umas criaturas de outro lugar. Pregações escravizantes, como nós dissemos, constrangeram os irmãos. E disseram, peraí, que bagunça é essa? Vocês são judeus. Nós também somos crentes, cremos em Jesus. Mas vocês são judeus, tem que fazer assim, tem que obedecer. E começaram a colocar de volta. O que aconteceu com a igreja da Galácia? Começou a dizer, e voltou atrás. Aí Paulo agora chama a atenção muito forte. E ele diz, vocês são insensatos. Tá aqui, acabamos de ler. Ele diz, quem pode fascinar vocês a não obedecerdes à verdade? Essa é a segunda palavra muito forte. Escute, por favor, irmãos. Porque agora que a gente vai começando a entender a profundidade da palavra e deste assunto de heresia. Ora, ou uma coisa é verdade, ou outra coisa é verdade. Ou isso faz diferença, escute por favor, ou isso aqui faz diferença para com Deus, porque diferença de gosto da gente, todo mundo tem, tá? Dizer que é bom, faz diferença, que não faz, da nossa parte, fica aqui entre nós. É problema nosso. O problema é fazer diferença para Deus. E isto que é para Deus a verdade chama-se verdade, ok? Não muda. Ela é soberana, ela existe, a gente só tem que encontrá-la, mas é a verdade. Então Paulo diz, quem enganou vocês a não obedecerdes à verdade? Aí ele deu uma luz para o povo dali, a igreja ali, entender e lembrar-se o que é verdade. Vocês nasceram de novo como? Foi pelas obras? Foi pelos rituais, pelas cerimônias? Ou foi pela pregação da palavra da fé? Foi pela fé. E claro que eles falaram e lembraram-se, foi pela fé. Né? Então ele diz, vocês são insensatos, porque começaram pelo Espírito e estão terminando na carne. Então o que nós vemos aqui é que a condição para a salvação foi mudada. E aí saiu da verdade. É o segundo tópico. Abandonou a fé, que é o mais forte. Alguém que mudou a condição da salvação abandonou a fé. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte. É muito forte, porque nem eu e você não queremos dizer a alguém que já aceitou a Jesus. Entenda, por favor, que a igreja da Galácia já tinha aceitado a Jesus. Até os irmãos judaizantes que vieram, eles não eram judeus praticantes de judaísmo. Eles eram cristãos judaizantes. Eram pessoas que creram em Jesus, confessaram a Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, mas vieram trazer uma imposição religiosa sobre a igreja. Permaneceram com coisas da religião passada, como alguns de nós, inclusive, permanecemos. Alguns hoje estão recebendo, principalmente com este acesso fácil a outro. Nós vamos ver, é por isso que eu pergunto, toda lição que você começar, analise o quanto você já foi exposto a essas coisas, porque estão por aí. E a gente vai, isso aqui é interessante, poxa, não é? A nossa igreja não faz aquilo, mas está aqui na Bíblia. E todas essas coisas vão penetrando. Então, eles passaram por isso, né? No entanto, nós vamos ver aqui no segundo tópico, abandonaram a fé. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, o texto diz, maravilho-me de que tão depressa. Olha aí, é o começo da carta, tá? Paulo falando com essa igreja. Tudo aqui vai ser mais ou menos na igreja da Galácia, porque foi onde o problema dos judaizantes apareceu. Mais forte, amém? Olha lá, Gálatas 1 e 6, ele diz, Paulo, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para quê? Diga aí, por favor. Para quê? Para outro evangelho, isso, aleluia. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então Paulo diz o seguinte, tô bobo, porque vocês saíram. Vocês se desviaram para um outro evangelho. Que, em verdade, não é que seja outro, mas é o evangelho de Cristo transtornado. Funciona o evangelho transtornado? Não. Por isso que Paulo diz e joga na cara deles, vocês não estão mais na verdade. E isso é muito forte para nós na aplicação de nossa hoje, porque nós queremos dizer a todo custo não é problema, é questão cultural, é questão de... A gente até abre os olhos, né, irmã, para as coisas novas, porque afinal foi Deus quem deu. A gente vai falar na próxima, de línguas e de todas essas coisas tão lindas, né, irmã? Cuidado
para não entremeter estas coisas na pureza do Evangelho de Cristo, que é simples e deve permanecer simples. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 4 e 6 diz: Como eu te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Então Paulo agora ensina a este obreiro Timóteo que o quê? Advertir-se às pessoas, à igreja, que não ensinassem outra doutrina. E nem se desse a estas questões que vão entrando, a estas novidades que vão chegando, a estas pequenas insinuâncias que fazem até um charme dentro da igreja. Não. Ele disse, isso é perda de tempo, aleluia. Isso produz mais questão, mais problema, mais briga, mais disse-me-disse do que edificação. Se nós somos uma só igreja, para que diferenciar? Para que trazer coisa nova? Para que colocar outro peso de rituais, cerimônias, canções ou o que quer que seja? Não, somos cristãos. Ponto. Nascemos em Cristo, somos uma mesma igreja. Então, em primeiro lugar, a doutrina judaizante mudou as condições de salvação. Isso aí já tornou heresia. Pronto. Mudou as condições para a salvação, tornou-se heresia. Em segundo lugar, abandonou a fé. É o que Paulo disse. Por que vocês abandonaram a verdade? Né? Fazendo assim, causaram um outro evangelho, ou chamado também o evangelho de Cristo, transtornado. E por último, tornou-se anátema. Essa é a palavra forte. Sabe o que é isso? É maldito. É destinado ao réu de juízo. Você vai ouvir agora da boca de Paulo, e eu sei que você já leu esse texto, que o fim das contas deste caminho ali na Galácia, desta semente doutrinária que entrou na igreja, porque tem gente que acha que doutrina não faz muita diferença. E o que é que faz diferença? Se doutrina não faz diferença, o que é que faz diferença? Talvez a gente não entenda o que seja a palavra doutrina, que são as bases da crença da nossa fé, daquilo que a Bíblia impõe sobre nós, as regras, o apertar do caminho para Cristo, o ensinamento de Cristo, o caminho de Cristo, que é um ensinamento, que é um caminho de obediência, é doutrina. Então Paulo agora diz, entrou esta nova doutrina que era velha, mas que se impõe sobre a liberdade em Cristo no novo nascimento, que nasceram no Espírito, não é isso? E agora tornou-se anátema. Então a conclusão paulina é a palavra anátema. Leiamos. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. ênfase de Paulo, parece que falou 2 vezes aí, mas o que ele está... A que outro evangelho Paulo se refere aí, irmão? Por favor. A gente está no mesmo contexto. Não é outro livro. Não é outra situação. É Paulo escandalizado com a igreja, porque vieram os judaizantes, começaram a impor, constranger as pessoas a praticarem os rituais judaizantes da lei de Moisés. E Paulo disse, olha, o evangelho que vocês receberam, que deu liberdade espiritual, que fez vocês nascerem de novo, ter certeza de ir para o céu, tornar-se igreja, foi o evangelho de Cristo. Aí ele diz, se alguém vier com outro evangelho aqui, até se for eu mesmo, um dia venho com a novidade, virei modernão, né, Paulo? Ou, se um anjo do céu aparecer e trouxer outro evangelho, aí ele usa essa palavra forte. É anátema, é réu de juízo. E aí ele repete, se alguém trouxer outro evangelho, seja anátema. O que isso significa para nós, irmãos? É que quando a questão é doutrinária, mudou a maneira de salvação,
acrescentou algo, se não fizer assim, não é salvo, mudou a essência da doutrina da palavra de Deus, o caminho é esse. É um abandono da fé, porque a fé é um caminho só, é esta palavra, é essa doutrina, a fé é esta doutrina, e torna-se anátema, ou seja, há um juízo, torna-se uma maldição, portanto, é uma heresia. Amém. Não necessariamente o ser judaizante estético, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, por favor. Apesar de eu desconhecer os pormenores do movimento judaizante hoje, cristãos judaizantes, uma das coisas que eu, ao ter estudado outros movimentos dentro do evangelho, heresias que hoje estão em algumas igrejas que nós cantamos as suas músicas e que nós achamos que são tão grandes e excelentes, e que tem algumas coisinhas na sua estética diferentes, e nós não questionamos porque é só estético. O que eu tenho descoberto nas minhas pesquisas e estudos é que por trás de uma mudança estética tem uma fonte doutrinária, ou seja, uma crença distorcida daquela que nós temos. Você pode procurar, e portanto, este hoje é a minha maneira. Quando eu vejo qualquer coisa acontecendo que meus olhos percebem, esteticamente está diferente, eu vou logo lá, ver o que eles creem. Eu vou logo lá, né, a coisa de fé deles, o que eles creem, livros escritos, artigos escritos, alguma coisa que eu vou encontrar. E nunca deixei de encontrar. Então, o comentarista da lição, a nossa denominação, pela graça de Deus, está certo. Está certo. De nós abrirmos o olho porque são pequenas coisas, mas para Deus não é. Por quê? Porque está mudando o caminho de salvação, está mudando o que é doutrina, o caminho que Deus preparou para nós, a salvação. Então, as tendências hoje judaizantes e não cristãs, nós estamos tratando das colocações mais estéticas que estão diante dos nossos olhos, é o terceiro tópico nosso aí. Em primeiro lugar, judaizante nos acessórios e rituais. Segundo lugar, judaizante no foco doutrinário. Terceiro lugar, judaizante na liturgia e no idioma. Então, em primeiro lugar, nos acessórios e rituais, Gálatas 2:14, o texto diz: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeus, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então, o que eu entendo aí, claro que o mais forte é a questão doutrinária, e neste caso deles a circuncisão, os rituais, mas tem exatamente estes rituais e acessórios e colocações estéticas. E o que o Paulo chamou a atenção na cara de Pedro aí foi exatamente isso. Qual foi? Foi dizer, olha, ontem você estava diferente, rapaz. Ontem você convivia com os gentios, que são igrejas, que são teus irmãos em Cristo Jesus, normalmente. Por que hoje você já está vestido assim? Por que hoje você já está com este acessório assim? Por que hoje você já foi junto com os outros fazer tal ritual que não é parte da igreja mais? Então, Paulo o repreendeu na cara em relação a isso. Então, hoje nós vemos algumas tendências judaizantes, através de apetrechos, né, acessórios, através de alguns rituais que não tem nada a ver com a igreja. E isso, portanto, não é cristão. E nós somos, como diz o texto aqui, nós somos o quê? Nós somos cristãos. Então, o comentarista até diz, olha, se você culturalmente faz parte dessa cultura, talvez seja uma coisa cultural, respeitamos. Mas nós... Aí lá vai o crente ser mais crente. Ele quer ser tão crente que aí ele vai carregar o negocinho da cabeça, vai levar a música, fazer isso, vai botar escrito lá alguma coisa em hebraico, que é o que a gente vai falar, mencionar essas coisas, porque, enfim, são coisas estéticas. Coisas estéticas. Mas o interessante é que muitas pessoas... Porque nós, por natureza, como seres humanos, a gente gosta dessas coisas, né? Acham que por se atrelarem a elas, por terem essas coisas que são visuais, é bem interessante que a graça não nos deixou nada. Enquanto a lei tinha coisas que eles podiam tocar, coisas ritualísticas, a graça não deixou nada, nada. A gente tem que adorar a Deus
Servir a Deus em espírito e em verdade, nada mais. A gente não vê, a gente não toca, a gente não tem nada do que segurar, não tem nada. Mas é uma sede nossa, né? Que aí botar um negócio, aquele jeito aqui, judaizante, aquelas palavras, aquela coisa, aquele sinal, aquele emblema, a gente acha que está mais santo, mais perto de Deus. Não pode estar mais longe da verdade. Não podemos! Isso é que é triste, porque não é só um enfeite. Procura lá dentro do coração desta pessoa que escolheu colocar ali. Ele se sente agradando, entrando alguma coisa. E tem pessoas que vendem para nós estes cursos, estas entradas, estas reuniões, estas cerimônias, esses acessórios, como uma porta para você. Agora eu pergunto, é porta para quê? Porque a porta para o céu é Jesus, e você já entrou. O caminho para o céu é o apertado que Jesus nos mandou entrar e permanecer nele. Nós já estamos nele. O que mais que nós precisamos? Somos cristãos. Então nós não temos que sentir tocados, nem emocionados, nem achar que vamos ser, porque esse é o perigo. É que nós nos tornamos mais santos ou mais especiais de alguma maneira, por inserirmos na nossa vida, vou falar a palavra certa, pode ouvir? Ídolos. São pequenininhos, é bonitinho. Minha irmã é hebraico, irmã. Qual o problema? Qual o problema, irmão? Hebraico é uma língua como qualquer outra. Irmã, pelo amor de Deus, agora a irmã está falando heresia. Porque hebraico é a língua, não é, que se escreveu a Bíblia. Graças a Deus. Graças a Deus. Na divisão das línguas, houve o hebraico, houve o português, sei lá se tinha na época, né? Enfim. E essa, e multidão de línguas. Uma delas foi o hebraico. Amém? Que foi a falada por o povo. O importante não era a língua. O importante era Abraão e da sua semente, e não era nem ele. É por aquele que ele deu a promessa. Aleluia! Mas a promessa que ele deu a Abraão visava todas as famílias da terra. Visava um ponto aonde em Cristo chegou. E ele nos deu o poder de sermos igreja. Somos cristãos. Estas coisinhas agora é ídolo. E ídolo tem todo o tamanho. Tem coisinha assim, tem gente que... Não, irmã, isso é besteira. Não é assim que a gente faz? Aí disse, irmão, não liga pra isso não, irmão. O que é isso? Isso é besteira. É ídolo. É ídolo. Porque se não é, por que você não tira? É besteira, mas você quer bem guardadinho. Porque é uma besteirinha que você acha que dá sorte. Eu tô falando de outras coisas, né? Tô falando dessas coisas de 10 anos. Mas, enfim, não te faz mais santo, não te faz mais perto de Deus. Não, o hebraico é uma língua, irmão. Graças a Deus, uma língua linda. E que, ao conhecê-la, você vai, com certeza, ter mais entendimento do texto se for ler no original. Agora eu pergunto, quantas pessoas criticaram, desde que a Bíblia foi escrita, a tradução da Bíblia? Agora, hoje sim se vende um monte de versões, porque há um monte de gente que quer dizer que essa é melhor, essa aqui, e você está dando dinheiro, tem muita gente ficando feliz. Agora eu pergunto, mudou a verdade da palavra? Porque uma palavrinha foi para cá, outra para lá? Tá bom, eu sei. Eu só estou dizendo aqui que nós não precisamos fazer ídolos. Eu não estou desrespeitando a língua, nem quem queira aprender a língua. Porque é uma língua e nada mais. Será que nós temos a capacidade de ouvir isso? Sim, foi a língua que foi escrita no Antigo Testamento, mas é uma língua. A beleza não está na língua, está no Deus que deu a revelação. Porque podia ter dado em qualquer outra. Até o Novo Testamento foi em grego. E agora o grego é santo também? É especial também? Não, é uma língua. E depois, na Septuaginta, foi tudo traduzido para o grego. E depois para as outras línguas. O importante para nós, igreja... Ei, somos cristãos. Somos cristãos. Glória a Jesus. Eu sei que é forte. Mas graças a Deus que tivemos a oportunidade de ter este estudo. Marcos capítulo 7, versículo 3 a 9
o texto diz: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O perigo é isso! É que a inserir coisas de homem, o mandamento de Deus vai perdendo o plano. A gente entra dizendo: mas é tudo crente, irmã, porque é o mandamento de Deus, é a fé em Jesus, é tudo aqui. Aí você vai, mas aceitando um pouquinho de tradição, um pouquinho de mudança, um pouquinho de cerimônia, um pouquinho disso, e você vai fazendo, vai chegando a fazer, você que eu falo é tese, né? Porque eu tô falando dos judaizantes. Vai acabando que vai colocando que estes rituais, esta aparência, estas coisas vão se tornando tão importantes, porque fazem parte do culto agora. Você não pode vestir da mesma maneira, tem que usar isso, ou usar aquilo, ou fazer assim, ou cantar assado, ou usar naquela língua, ou o que quer que seja, né? Então, como se fosse uma parte de santificação. São mandamentos de homens, porque nós somos cristãos, graças a Deus. Judaizante no foco doutrinário. Gálatas capítulo 2, versículo 15 ao 21. O texto diz: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então o que nós vemos aqui é uma defesa grande, né, cumprida aí de Paulo, e ele começa dizendo que nós, incluindo a ele mesmo, porque é o fato, são judeus por natureza. E é isso o ponto interessante colocado pelo comentarista, né? E alguns que entram e começam a congregar com outros judaizantes, entram neste assunto por causa disso, descobrem. Eu conheci uma pessoa assim, que ele descobriu que ele era de genealogia judaica. Aí pronto. Aí já teve que sair da igreja dele para ir para uma igreja judaizante, porque agora ele era judeu. E aí eu pergunto, outra vez, no foco de Deus, isso está certo ou está errado? Erradíssimo. Erradíssimo. Mas a igreja de crente é cristão, mas é judaizante. E qual a diferença do de lá? A diferença estão nos rituais, estão nestes costumes, nas coisas estéticas, nas coisas que fazem. E a minha pergunta é isso. E Paulo aqui chama coisa. Nós somos, ele coloca este ponto aqui. Nós somos judeus por natureza. Não somos pecadores entre os gentios. Mas nós sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei. Não tem mais nada nos rituais, nas cerimônias, nos apetrechos, como antes na lei existia, para que faça, senão pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz: se eu tornar a edificar, ou seja, trouxer para a igreja, de novo, rituais, cerimônias, apetrechos, construir de volta, então, aquilo que eu já tinha destruído, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ele diz: eu sou transgressor, né? Então ele diz: o que eu
na verdade, estou para a lei, é que eu estou morto para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E terminamos esse texto aí, né? Então, nós, como crentes, mesmo que tenha origem judaica, como Paulo, que é o mais... Já ouviu, né? O negócio de Paulo. Judeu, fariseu e etc., da tribo de Benjamim, sei lá, um tanto de coisa dentro da cerimônia, da realidade judaica, que o homem era grande, né? Cresceu aos pés de Gamaliel, enfim. E ele diz, agora a minha identidade mudou! E para além da identidade, o meu chamado é para pregar os gentios, que são uma mesma igreja. Amém? Então, nós vemos essa realidade do foco doutrinário. Ainda Mateus 9,16 diz, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente, remendo rompe a veste e faz-se a maior rotura. E este é um texto que adereça a esta mesma realidade. O Novo Testamento não é remendo do primeiro, não funciona assim, e o movimento judaizante, neste sentido aqui, bíblico, faria esta coisa. Então, por último, o judaizante na liturgia e no idioma. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, o texto diz o seguinte, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muito próprio. É uma realidade que Paulo diz aí ser dos fins dos tempos e que nós, nos fins dos tempos, e eu creio que é onde nós estamos, amontoaremos, e ele não está falando ao mundo, ele está falando da igreja, ok? Está falando da igreja. Está falando no contexto da igreja. Nós, da igreja, dos fins dos tempos, levantaríamos em nosso meio doutores, conforme, para nós mesmos, conforme a nossa própria concupiscência. Ou seja, aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que nós vemos ou como vemos, vai ter pessoas que vão se formar e doutorar e mostrar sabedoria teológica, bíblica, o que for, para manter esta verdade para nós. E nós vamos sentir confortáveis. Seja nas igrejas judaizantes, seja na igreja de uma teologia, qualquer que seja destas que por aí estão, que não sejam a verdadeira bíblica, mas o que eles estão fazendo é desviando, conforme o texto do versículo 4, desviando os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. Eu chamei de ídolos, Paulo chamou aqui de fábulas. Estas liturgias, estas coisas são fábulas do passado. Não servem para nada. Não agradam mais a Deus em nada. Vamos aqui, só entre nós. O que é que agrada a Deus? Será que se a gente quiser fazer Deus feliz com a gente, o que Ele quer de nós? Será que se você falar mais com Ele, de joelho, clamar, interceder, Ele vai ficar mais feliz? Claro que sim. Se você ler mais a sua palavra, ele vai ficar feliz? Claro que sim. E se você buscar para a sua vida os sinais que ele disse seguiriam e seriam a marca da igreja? E se você se tornar, ou eu me tornar mais ousado para voltar às ruas e pregar o evangelho? Então nós temos uma série de coisas. Buscar os dons, ele disse, buscar os melhores dons. Tantas coisas que Deus quer. E nós estamos atrás de apetrechos, de línguas, de rituais, de sabedorias, de doutores. Que Deus nos guarde nessa série de lições e nos ajude a entender a verdade de Deus, a doutrina de Deus e entender que faz toda a diferença, que nós não caiamos em outro evangelho e não sejamos enganados e ajudemos aqueles que estão ao nosso redor a entender a verdade também. Amém.